registrar aqui que o Boiceta Júpiter, ele cometeu um crime, Quisera. porque ele me acusou de transfobia. Isso é crime, porque tá imputando falso crime. Permitir que um homem biológico venha a competir com uma mulher no esporte é como se você estivesse permitindo um doping, só que um doping biológico, porque a pessoa já nasce com vantagem física. E essa vantagem física, ela torna o esporte desigual, essa vantagem física torna o esporte problemático. É por conta disso que eu sou contra homens biológicos competindo com mulheres. Eu não tô nem aí pra forma como a pessoa se identifica. Agora eu tô aí quando você começa a prejudicar a saúde do nosso esporte e muitas vezes até a integridade física de uma mulher. Por exemplo, no MMA. Imagina uma mulher biológica competindo com homem biológico. Vai haver uma vantagem. Ah, e é doideira. Igual rolou até uma polêmica nas Olimpíadas, mas foi fake, né? Que a pugilista, né, a boxeadora, se eu não me engano, a Argelina, falaram que ela era uma mulher trans, né, e que tinha nascido um homem, pá, aquela história toda, mas no final das contas acabou provando que ela, né, é cis, é assim que se fala, né, nasceu mulher desde sempre. E de fato, mano, não tem como, por mais que o camarada ele faça ali um tratamento hormonal, diminua a quantidade de testosterona produzida pelo corpo dele, mas, mano, passou pela puberdade como um homem, ele tem uma vantagem enorme, em estrutura óssea, força, resistência, uma série de outras coisas. E se tratando de luta, o bagulho é diferente mesmo, é desleal, é desleal. Dentro dessa vantagem, a mulher pode se lesionar, pode se machucar. Já aconteceu o caso de uma lutadora que teve traumatismo craniano, por exemplo. Então, assim, eu não vejo isso como inclusão. Eu vejo isso, na verdade, como exclusão das mulheres que se preparam para competir e são obrigadas a competir de uma forma desigual no esporte. Você acha isso justo? Acha justo a mulher levar porrada no ringue de homem biológico? Eu acho que homens que lutam já agridem as próprias companheiras, ex-namoradas, né? Eles não precisam estar num ringue pra isso. Ih, caraca. É uma afirmação bem grave, né? Tipo, quer dizer então que lutador, por ser lutador, ele já no automático ele faz isso, né? Tipo, ele já agride as suas companheiras. Não pode, aí não, pô. Aí não. Generalizou legal. Caraca. Quando tem uma mulher cis lutando com um homem cis dentro de um ringue, é consentido. Quando tem uma mulher trans em qualquer esporte, ela luta muito pra estar lá. E não só o Comitê Internacional Olímpico que decide sobre essas questões hormonais, né, inclusive de sexo, vocês falam que é sexo biológico, homem e mulher, não tem nada a ver com biologia, homem e mulher. E não é com o quê? Ela falou aqui sobre casos, etc. Vou citar alguns casos. Desculpa. Atleta trans vence pela 8ª vez na categoria feminina. Seleção australiana de futebol feminino com 5 jogadores trans vence a Grande Leste em meio a forte segurança após permanecer invicta durante toda a temporada. Tudo coincidência, gente. Não é porque tem vantagem física, não. Maratonista trans derrota 14 mil mulheres em corrida após competir com homens 14 mil mulheres, caraca. meses antes. É tudo coincidência, gente. Essa vantagem das trans no esporte não existe. E lógico, né, mano? Venhamos e convenhamos. Vai ter moleque que vai levantar muito mais peso do que eu. Vai ter moleque que vai me achar porrada. Não significa. Sendo que isso é exceção. Se você for botar no universo natural, né? Tipo, o homem versus a mulher, em questão física, assim, o cara vai ter vantagem. Como eu falei, tem as exceções. A mulher vai fazer muito mais coisas que muito mais homens, mas não é a regra. Na verdade, é coisa da nossa cabeça. Então, se der hormônio pra pessoa, você vai tirar totalmente a vantagem física dessa pessoa pra competir no esporte. E se você for contra isso, se você for contra essa vantagem, você é preconceituoso. É isso que ele tá defendendo aqui. Se você discorda de homem dando empurrada em mulher, se você discorda de homem biológico competindo com mulher, você é preconceituoso. É quando você cria uma ideologia, você cria uma teoria na sua cabeça e depois você quer impor goela abaixo da sociedade. E se você falar, você é preconceituoso e você pode ir preso. Porque até mesmo aqui, o nosso amigo, ele disse que eu sou transfóbico. E a definição de transfobia que tá no tipo penal é a seguinte: aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém. Eu quero saber... Só uma correção aqui. Eu achei que era do canal do Pavanato, mas tem aqui um mediador aqui, tá? É o Super Sônico Podcast. Se, tendo em vista que esse é o tipo penal, se você acha que eu sou transfóbico mesmo? Sim, Lucas, eu acho que você fere o artigo 5º, inclusive, da Constituição, porque através da sua transfobia disfarçada de opinião política muito mal formulada, inclusive, você viola, né, a intimidade, a vida privada e a honra da imagem, principalmente de pessoas trans. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para tentar responder uma pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber. Okay. Pergunta de $1 milhão.
Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boiceta? Explica pra gente Boiceta é aí. uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, Graças mas a Deus. dentro das transgeneridades Graças a existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está sim a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boiceta, que é o meu caso, que eu me identifico. Existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico para você que não tem nenhum letramento de gênero, eu falaria que o termo boiceta está como o termo sapatão para a lésbica, né? Então, boiceta para o homem trans está como sapatão para a lésbica. Mas isso é bem básico, isso não Peraí. aprofunda muito. Não sei se eu entendi. Né? Eu trouxe aqui um texto de Roberto Chasco Inácio, que foi um dos precursores aí do termo boiceta. E ele, né, eu fiz parte do movimento onde Roberto estava inserido. Eu vivenciei isso do lado dele, né? E ele coloca assim no texto dele: eu comecei o uso do termo com a ideia de não aversão à genital e o medo de que nossa genital nos tornasse menos homens. Ser boiceta também me significava tentar ser o menos macho possível, coisa que você acha que você é e não é. Boiceta reflete toda a minha vida, minha vivência, coisa que você não tem como um homem cis para querer falar sobre homens trans, transmasculinidade ou até mesmo boicetas. O que é ser um homem? Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. Muito simples de ser definido. Agora que Aí se for pro âmbito social aí, né, de como deve ser visto e enxergado um homem, vai decorrer outros assuntos. Porém, se for avaliar, né, preto no branco, biologicamente falando, é isso aí. vocês perceberam, né? Falou e não deu nenhuma definição objetiva Como não? do que é ser boiceta. Eu acabei de não dizer. entendi boiceta nenhuma. Eu peço até desculpa às vezes por errar o pronome. Mas é aquilo também, né? Tipo, se tu não entendeu, talvez, sei lá. Tipo, ele explicou, né? Ele, né? A boiceta lá, a Júpiter. Explicou, se tu não entendeu também, paciência. Eu também não entendi. Chamado, mas é porque é meio confuso pra mim, assim como é pra você que tá assistindo esse debate. Lucas, você Eu não sou respeitar os contra pronomes a das forma... pessoas. Deixa eu falar. Eu não sou contra a Deixa eu identificação. Respeito, por favor. Vocês não pregam respeito? Então respeito minha fala. Corte rápido. Eu não sou contra a Corte rápido. Edição dele, isso aí. identificação de uma pessoa. Eu não sou contra a orientação sexual de uma pessoa, a opção sexual de uma pessoa. A pessoa pode ser e fazer o que ela quiser. Eu sou contra excelente. quando você pega uma ideologia e começa a impor essa ideologia para a sociedade, gerando consequências negativas, incluindo as nossas crianças e as mulheres que saem prejudicadas com isso. Existe uma diferença entre o movimento LGBT, que é um movimento ideológico, neomarxista, que é um movimento que impõe esse tipo de ideologia, e os LGBTs, que são gays, lésbicas, transexuais. Inclusive eu tenho apoiadores de diferentes círculos. Tem uma transexual, a Suelen, que ela me apoia, inclusive para vereadora aqui em São Paulo, e ela não tem problema nenhum com isso, porque ela concorda com as coisas que eu falo. Ela tá de acordo com aquilo que eu digo, porque eu tô falando a verdade. Nada além da verdade, nada além de defender as nossas crianças. E registrar aqui que o boiceta Júpiter, ele cometeu um crime, porque ele me acusou de transfobia. Inclusive, eu falei aqui o tipo penal e ele insistiu falando que eu sou transfóbico. Isso é crime, porque tá imputando falso crime. Lucas, o que você tem a me dizer sobre vários estudos neurológicos, né? Sobre diferenças nas estruturas cerebrais? Isso aí quebra eu, pô. Aí Então, não. como é que você quer negar essas propriedades? Aí não dá, pô. Que a gente tá querendo fazer uma mediação aqui, ser imparcial, e tu acelerou lá, dona moça. Para poder prevalecer de que homens e mulheres trans não existem. Interessante aqui a gente deixar claro uma coisa. Ele acabou de cometer uma falácia aqui de que eu disse que pessoas trans não existem. Eu não disse isso em momento nenhum. Eu só não quero que homem biológico bata em mulher biológica. É bem clara a diferença dos dois. Gênero é uma questão neurológica e biológica ou é uma construção social? Os dois juntos são impossíveis. Responde. Qual dos dois? Eita. Não é qual dos dois, Lucas. É qual dos dois? A questão é que gênero é simples uma e questão objetivo. social, política, biológica. Então não também. é neurológico e biológico. Tá misturando Se é tudo. social, não é neurológico e biológico. Claro que sim, eu acabei de Então, falar. se é neurológico e biológico, não é social. Definir um carro, eu vou falar lá, é um veículo que tem um motor Difícil. e ele tem 4 rodas. Aí se eu falo, não, carro pode ser qualquer coisa. Não, carro pode Eu ter não disse 2 isso. rodas.
Carro para de significar carro. Da mesma forma, se você não delimita limites na hora de você definir um determinado termo, e esse é o problema dos relativistas pós-modernos, eles não definem os termos, eles inventam termos sem definição alguma. Eles não conseguem definir objetivamente o que são as coisas. E vira essa confusão. Como não, 1 milhão parça? de termos, na maioria das vezes, pra dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Confundindo a sociedade. E detalhe, se você não entende essas coisas porque você está ocupado com coisas mais importantes, eles vão te chamar de transfóbico e vão querer te colocar na cadeia. E eu sou o radical, não eles. Eu queria muito jogar basquete, mas eu sou baixinho. Infelizmente eu não posso. Essa cara. A realidade não se molda aquilo que eu quero na minha cabeça. Da mesma forma que a realidade não se molda aquilo que vocês querem na cabeça de vocês. Quase 90% das crianças que na infância... E aí, deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso aí, cara. De fato, cara, é um assunto muito complicado, porque quando você fala, realmente tem uma parte aí da sociedade aí que, porra, vai te tacar pedra. Você não pode falar muito bem o que você pensa, mas de fato, mano, tipo, não é porque você pensa, logo você é, tá ligado? Hoje em dia, lógico que, porra, a ciência, né, em si tem evoluído ao ponto de um homem que nasceu homem, desculpa a termologia, é a forma que eu conheço, eu sou dos anos 90 e não me aprofundei sobre o assunto e não tenho interesse também de me aprofundar, ele consegue fazer, né, pelo menos de forma externa, toda a transição para o sexo oposto, que seria o feminino. Então, hoje um homem que tem, lógico, poder aquisitivo, não sei dizer se essa, como é que se fala, transição, ela é patrocinada, por exemplo, pelo SUS em sua totalidade, né, tudo que engloba, tipo até alteração da genitália, enfim, as cirurgias plásticas que são necessárias para que role essa transição, é possível, de fato, mas não vai anular o ponto de que, mano, ele nasceu homem, os órgãos internos dele é de homem. Se, tipo, daqui a um tempo, né, 2, 3 eras à frente, forem levantados ali os restos da pessoa, vai ser constatado no DNA que a pessoa era homem, né? E isso não tira o direito da pessoa fazer essa transição, né? Não tira o direito dessa pessoa ser respeitada, primeiramente de tudo, porque, mano, cada um faz a sua vida o que bem entende, que bem quiser. Porém, esse negócio de tentar entubar, descer goela abaixo, de que pá, mano, eu também não concordo. Eu concordo que eles merecem respeito, merecem viver a vida do jeito que eles quiserem, merecem ter amigos, respeito, enfim, mano, não tenho zero preconceito nesse sentido. Mas no sentido de, mano, porque a biologia, porque isso, eu de fato, você pode achar que é ignorância, mas eu também não consigo entender. Infância. Tem disforia de gênero, depois na vida adulta elas vão se identificar com o próprio sexo. Só que o que você defende aqui é que essas crianças sejam submetidas a terapias hormonal, ou seja, injeção de veneno nessas... Outro bagulho que eu discordo, que eu não sei exatamente a idade limite que a criança já pode se considerar, tipo, ela se identifica como do gênero oposto e já começar esse processo de transição ali antes da puberdade, que é pra... como eu falei, né, tem como o homem transformar, e quanto mais cedo, se ele não passar pela puberdade, a transição parece que fica mais fluida, e sim, transcorre de uma maneira um pouco melhor. Mas, tipo, não faz sentido, mano, num país onde a menor idade penal, isso eu não tô falando, não sei o que, bererê, 18 anos, na verdade, né, menos de 18 anos é considerado ainda... não ciente de tudo que faz, né? Tipo, não tem ciência, ele fez aquilo ali, mas ele é um menor. Votar, até para votar, que poderia ser equiparado com a maioridade penal, com 16 anos, aí você pode decidir trocar ali, muito jovenzinho. Eu acho que não, acho que deveria ser algo para a pessoa fazer depois de adulto, quando for maior de idade, decidir ser dono do seu nariz, sacou? Crianças que podem causar consequências irreversíveis, infertilidade, câncer, morte. Então você defende aqui a morte das nossas crianças, a infertilidade das nossas crianças. E ele pegou pesado também. É um ponto? É um ponto. Mas é aquilo, é um debate que todo mundo tá tentando puxar a sardinha pro seu lado. É isso que você defende, não adianta rir, é a verdade. E se eu tiver que colocar minha liberdade em risco pra defender essas crianças dessa ideologia nociva que vocês defendem, eu vou colocar. Tô aqui de peito aberto, sem medo. Porque a vida das nossas crianças, a integridade das nossas crianças é o bem mais importante. E vocês tentam atacar com ideologia na cabeça delas dentro da escola, com procedimentos que são invasivos e que vão gerar problemas para a saúde delas. E daí depois, quando elas tiverem esses problemas, não vai ter movimento LGBT para lidar.
Quem vai ter que lidar vão ser os pais. É mentira. Então as é pessoas isso que vocês LGBTs já defendem. lidam. Mas quando você for pra uma esfera civil, você com certeza vai ser incriminado. Até porque, vocês imaginam se esse panfleto aqui tivesse escrito proibir pessoas pretas no esporte, proibir Nossa, completamente ideologia e estudo de... Viajou. Viajou. Mas um tempo recente aí rolava isso aí, né? Que preto tinha que... Porra, a África do Sul, apartheid, né? Tinha calçada para branco, calçada para preto, comércio para branco, comércio para preto, nos Estados Unidos também. Aqui, não numa forma tão explícita, mas a gente sabe que a gente passou aí por um período escravatório. Mas, pô, ele viajou pra caraca agora, o jogo. De raça racial nas escolas. Proibir pessoas pretas de... Vocês imaginam se isso fosse em relação a outros grupos minoritários? Porra, não, aí não, porra. Aí não. Porque que é complicado. Tá aí. Um questionamento, mano. Se você tiver conhecimento, deixa nos comentários. Recomende vídeo aí pra mim. Porque o Pavarato aqui ele tá falando muito de uma questão que, de fato, eu, homem, decido ser mulher e eu, pô, fiz atletismo na minha infância e adolescência. Tem alguns resultados bons aí. Agora eu sou mulher e eu vou competir com mulheres. Você só vê, na maioria das vezes, o oposto. Você não vai ver a Júpiter querendo lutar com um homem. Ela se identifica como um homem trans, né? Aí ela é atleta, ela faz a transição e ela decide, em vez de competir com mulheres, competir com homens. Eu não conheço, mano, de fato. Eu vejo muito mais ao contrário. Um homem, nadador homem, jogador de vôlei, futebol, boxe, né? Mas nunca o oposto. Uma mulher que decidiu ser homem, que passou pela puberdade, tudo, se formou como uma mulher e agora ela vai bater de igual para igual com homens. Eu não sei lá, rapaz. Vocês acham que ele não seria taxado de racista se isso aqui fosse em relação a pessoas pretas? E por que ele não é transfóbico quando se trata de pessoas trans? Vocês vê que ele fala de autoritário, gritando no microfone. Quem é autoritário aqui é você, mano. Quem é autoritário aqui é a sua ideologia. Você que quer calar minha voz. Você que quer calar minha voz de histórias que eu falo. Nesse caso aqui é ele que tá calando a minha, né? Ele não suporta ouvir um boyceta falar, faz até andando dentro da garagem pra ver se cala um boyceta. Mas aqui na minha... Todo mundo perguntando o que é boyceta. Ele fez acusações graves. Sacana. Posso responder rapidinho? Pode. O Boyceta Júpiter fez algumas acusações aqui. Eu não falei de você em momento nenhum como o homem, Lucas. Seguinte, então você não precisa falar mas assim eu comigo. posso falar como eu bem entender, né? Você não controla o que eu falo ainda. não- A comparação que ele fez aqui é esdrúxula, porque mulheres negras e mulheres brancas têm condições de competição físicas parecidas. Então, você não tem uma injustiça nesse caso. Quando você coloca um homem biológico e uma mulher biológica para competir, biológico, existe biológico, uma isso divisão nem existe. física que prejudica as mulheres Eu biológicas. já te provei Então, que não. a ideologia... Eu te provei o contrário. Eu te provei que não. Ideologia não muda a realidade biológica dos fatos. O que eles fazem é exatamente isso. Se você discorda da ideologia deles, você tem que ser perseguido, você tem que Essa ser preso realidade e você biológica não dos pode fatos, falar o que ela é pensa. só a sua E não me perspectiva. deixa falar porque não aguenta a verdade. Que não aguenta a verdade? O que eu trouxe Você aqui tá é só a falando verdade. mentira. Não sou contra a existência de Mentiroso. pessoas trans, tanto que tenho Mente transexual pra caramba. me apoiando para vereador de São Paulo, tenho homossexuais Problema me dessas apoiando pessoas, para infelizmente. vereador de São Paulo. Muitos Coitado. vão votar em A mim barata porque são botando no pessoas que inseticida. não negam a verdade em nome de uma ideologia. Então tenho orgulho das pautas que defendo porque eu tô defendendo aquilo que é certo. Sem preconceito algum, apenas defendendo a verdade da ciência que os negacionistas são contra.